Neste vídeo vamos reagir ao Chico Garcia e aos argentinos. Depois dessa grande vitória do Flamengo em cima do Racing por 1-0, uma vitória apertada, mas não deixa de ser uma boa vantagem para o Flamengo lá na casa deles em El Cilindro. Inclusive, o Flamengo ontem no Maracanã fez uma baita de uma grande história com aquele mosaico gigantesco no Maracanã inteiro. E antes de a gente ir pro vídeo, deixa o seu like, senão você vai acabar esquecendo no final, beleza? Valeu. Y el mensaje que hay que darle a todo el mundo fútbol es que estamos vivos. Tornou um confronto mais difícil do que muita gente imaginava. A todo el mundo fútbol es que estamos vivos. Sí, ya sé. Perderlo sobre el final con una de las carambolas cuánticas que tiene este fútbol es para maldecir, es para insultar, es para agarrarse la cabeza, es para preocuparse, es para que por un rato el corazón te haya dejado de latir. Pero antes del partido, si yo te decía que Flamengo te hacía un gol en el minuto del primer tiempo y después terminaba 1-0, vos del otro lado por ahí no lo mirabas con desdén, no lo mirabas como una catástrofe. Racing está en la serie, Racing está en partido, Racing está a 2 goles de meterse en la final de América, a 1 gol de diferencia de forzar los penales. Va a ser duro en el cilindro, pero por supuesto, como lo fue con Paranaense, como lo fue con Corinthians, como lo fue con Peñarol. Y yo quiero creer que la Conmebol tendrá un poco de decoro y en el armado del cuerpo arbitral van a poner a un tipo que tenga cierta lógica. Conmebol, es una vergüenza lo que hizo hoy Jesús Valenzuela. Todo el tiempo con la plancha Flamengo, todo el tiempo cometiendo infracciones que estaban al borde del reglamento y vos dejabas seguir y para ellos cobrabas todo, las chiquitas, las medianas, las grandotas. ¿Vasco está diciendo que Racing robó el partido? No. ¿O que Flamengo robó el partido? No, por supuesto que no. El gol fue lícito. El tanto que había marcado Samuel Lino estuvo correctamente anulado, pero yo me quedo con la sensación de que el árbitro fue absolutamente localista, que fue un bombero y que ojalá entre Diego Milito y la dirigencia de Racing puedan corregir junto con Alejandro Domínguez para que el árbitro, no digo que nos dé una mano, pero sí que en la revancha por lo menos esté a la altura de las circunstancias. A única coisa que eu peço para vocês é vir na humildade. Se vocês não quiserem vir na humildade, aí é com vocês mesmo. Não compare o Flamengo com o Atlético Paranaense, não. É desrespeito, pô. Tá ligado? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Bora falar desse Mengão 1, Racing 0. Eu falei durante o dia, nos meus espaços, que, cara, semifinal de Libertadores é um negócio fora do comum. É um negócio de outro planeta. E por mais que o Flamengo tenha uma equipe fantástica, e o Flamengo tem um time fantástico, tem um time a ponto de fazer o que fez com o Palmeiras na última rodada, é um time ainda postulante ao título brasileiro, ao título da Libertadores, é um time que sobra no continente por questões técnicas, né? Só você olhar a escalação, tem 2 gênios para mim que atuam por aqui, que é o Pedro e o Arrascaeta nas suas funções, e fazem uma temporada espetacular, tem ótimos valores, um time muito bem treinado pelo Felipe Luiz, mas cara, como é difícil quando você encara uma Libertadores. Haja vista a fase anterior, diante do Estudiantes, que o Flamengo se classifica apenas nos pênaltis e sofre muito contra uma equipe argentina que é inferior ao Racing nesse momento. Um time muito bem treinado pelo Gustavo Costas, que é campeão continental, campeão da Sul-Americana sobre o Cruzeiro, campeão da Recopa esse ano sobre o Botafogo. Um time cascudo, que nos últimos anos vem se acostumando a encarar brasileiros, a encarar decisões, sabe como jogar esse torneio. E assim, foi muito difícil, cara. Porque a gente tá falando de um Maracanã lotado, de um clima absolutamente favorável ao Flamengo, de uma equipe super estelar, como a gente sabe que é a do Mengão. E o Racing, ele sabia o que estava fazendo o tempo inteiro. Era um Racing que, obviamente, tinha os seus espaços em que o Flamengo aproveitava, mas que chegava o tempo inteiro.
Era um Racing que chegava o tempo inteiro. Só que, cara, se tem uma coisa que o Flamengo tem, além da sua qualidade técnica do meio pra frente, é um time muito equilibrado. É um time que tem uma defesa espetacular. Mesmo sem o Léo Ortiz, você tem um Danilo, você tem o Léo Pereira, você tem o Varela, que hoje foi o titular e não o Royal, e o Royal entrou depois. Você tem o Alexandro. Cara, uma linha de 4 muitas vezes ali, quando o Racing atacava, muito organizado. Um Pulgar que jogou um absurdo à frente da defesa. Então, assim, é um time muito bem postado, muito bem organizado defensivamente também. E por conta disso não sofreu mais. Porque, enfim, o Racing até chegou em alguns momentos com mais perigo, numa linha de impedimento que o Flamengo acaba fazendo. Em alguns cruzamentos, o Racing faz muitos cruzamentos, mas ali sempre tinha a defesa do Flamengo para afastar. Foi um Racing que atacou, é isso que eu quero dizer. É um Racing que não apenas se defendeu, ele jogou, quis jogar, deixou jogar e tornou o confronto mais difícil do que muita gente imaginava. Eu já sabia que seria assim. Pelo menos eu projetava dessa maneira. Claro que o Flamengo tem qualidade técnica, tem bola para golear o Racing se for o caso, mas não é assim que funciona. Ainda mais no confronto de mata-mata, ainda mais contra uma equipe argentina, uma equipe cascuda. E aí tudo pesa, gente. A perna pesa, a pressão do jogo. Você tá lidando com 180 minutos e, cara, quando o gol não vai saindo, a pressão vai ficando maior, a tensão, porque você sabe que precisa construir uma vantagem. Você tá jogando em casa, o jogo é na volta, é na Argentina, a casa dos caras, os caras catimbam, vão fazer um inferno lá. Então, se você não leva uma vantagem, fica mais difícil, o tempo vai passando, a dificuldade vai aumentando. Mas enfim, todo esse cenário é um pouco até mais abstrato, tô traçando para vocês, mas falando do aspecto prático, Felipe Luiz, ele fez uma escolha no lugar do Samuel Lino, que foi a do Carrascal, o colombiano. E ele joga aberto pela esquerda, mas, cara, ele fez o jogo da vida dele, pelo menos no Flamengo. Ele participou de praticamente todas as ações ofensivas do Flamengo. Ele foi um ponta-meia, um meia-ponta, ele foi um ponta que foi meia muitas vezes. O Arrascaeta, que é o 10 do Flamengo, mas a gente sabe que joga muito mais próximo da área hoje, mais próximo do gol, é um cara que ataca o espaço. O Carrascal faz essa função atrás, muitas vezes pifando um jogador, fazendo uma combinação de jogadas, pisando na área também para finalizar, mas buscando muitas vezes o Arrasca, que vinha para receber essa bola e tabelar, ou ele mesmo enfiando um passe para o Arrasca ou para o Pedro. O Carrascal estava em todos os momentos ofensivos do Flamengo. Ele foi impressionante no jogo, impressionante. E assim, numa diferença absurda que ele faz no jogo, mas o Racing estava fechado, estava muito bem postado defensivamente, estava, enfim, barrando todas as tentativas que o Flamengo fez no jogo. O Felipe Luiz, ele tem uma estratégia, até pela qualidade que ele tem no elenco no segundo tempo, de quebrar um pouco isso, ou pelo menos tentar fazer isso, que é com jogadores de movimentação. Então, quando o Pedro machuca, ele vai com o Bruno Henrique, até porque tem sido assim, né? O substituto do Pedro tem sido o Bruno Henrique. Mas aí ele coloca o Plata, ele coloca o Lino, ele mantém o Carrascal, que aí vira mais um meia do que qualquer outra coisa, e aí desloca o Plata pela direita, desloca o Lino pela esquerda, jogadores quebradores de linhas, jogadores que movimentam, jogadores que fazem ultrapassagens, jogadores que movimentam o jogo. Cara, e o Flamengo continua, e esse gol foi da insistência, cara. Insistência. Então, assim, se o Flamengo leva uma vantagem, é porque tem treinador, tem um time com muito recurso técnico, inclusive no banco de reservas, e tem uma teimosia em não se resignar com o resultado ou com um adversário que está tentando dificultar a tua vida. O Flamengo martelou até que conseguiu, e o Carrascal foi premiado, cara, porque ele enfia uma bola espetacular pro Bruno Henrique. O goleiro dos caras, esse goleiro, esse tal do... Deixa eu falar o nome dele certo aqui. O Cambeses, convocado até para a seleção argentina. Que partida fez o Cambeses? Ele pega uma bola do Lino no segundo tempo, que o Lino recebe com o gol aberto, assim. Ele chuta cruzado, forte, o cara foi buscar. Essa bola do Bruno Henrique, ok, o Bruno Henrique poderia ter cavado, poderia ter tomado uma outra decisão, mas, cara, ele espera até o último instante para atacar a bola do Bruno Henrique. E aí a bola sobra pro Carrascal, que finaliza, a bola passa por vários jogadores do Racing e vai morrer no fundo da rede. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o Arrascaeta, o Pedro, não tava num dia bom, cara. Se o Arrascaeta e o Pedro tá num dia bacana, cara, a gente chegar nesse jogo tranquilo.
Quando a torcida do Flamengo, as organizadas, estavam cantando ali fervorosamente dentro do estádio, irmão, o Flamengo ele vinha junto, cara. Era muito pra gente ter feito o segundo gol no final desse jogo. Mas acontece. Rapaziada, se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.